De qualquer forma, sejam bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30. Eu peço que você acompanhe. Primeiro vamos ver o nosso tema do sermão, está aí na tela. Escolhidos por Deus. Vamos falar junto? 1, 2, 3 e já. Escolhidos por Deus. Mais uma vez. Escolhidos por Deus. Vamos ler o texto. Eu leio, os irmãos acompanham. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Essa é a palavra do Senhor para nós. Graças a Deus. Vamos orar? Oremos. Seu Deus, meu Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, em oração, pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós, falar conosco, nos aperfeiçoar, nos corrigir, nos moldar, nos conformar à Tua imagem, para que sejamos pessoas que aqui neste mundo possam expressar e revelar quem Tu és. Que o Teu Espírito possa nos guiar à Tua verdade e nos convencer daquilo que precisamos mudar, daquilo que precisamos melhorar. Que a Tua palavra possa nos transformar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é a continuação do capítulo 8, que a gente já estava estudando. Muito obrigado, hein? O capítulo 8 de Romanos, que é uma das passagens, como a gente tem falado, mais reconfortantes, encorajadoras da Bíblia, da Escritura. E ela faz esse serviço de encorajamento desde o primeiro versículo, quando vai dizer que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ela termina, o capítulo 8 termina, e nós vamos terminar na próxima semana, termina com: nada pode nos separar do amor de Deus. Começa com: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e termina com: nada pode nos separar do amor de Deus, no último versículo, versículo 39. E no meio desse capítulo, certinho no centro desse capítulo, tem essa afirmação que nós lemos. Essa afirmação que diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e conforme a gente já leu aqui. E a ideia aqui é tentar entender o que significa todas as coisas cooperarem para o bem. Quem já não falou para alguém assim: confia, todas as coisas cooperam para o bem, não é verdade? Quem já não falou ou já recebeu essa palavra? Levanta a mão. Quem já usou essa palavra? Então, isso é uma palavra de conforto, de consolo. Mas às vezes a gente fala confiando, mas não compreendendo necessariamente. E aqui é o momento que a gente tem para compreender. O que seria o bem? O que seria o bem? Então, de repente, você tem um planejamento na sua vida, uma agenda. E o seu planejamento é: você quer casar, você é jovem, se planejando para casar, para ter uma família, para ter uma namorada, um namorado, depois vai ter filho, tem que ter um emprego, você está planejando. Aí você tem que escolher uma carreira. E aí, quando você planeja essas coisas, você imagina que isso é o bem, não é verdade? Isso é o bem para a sua vida. Mas será que é esse bem que Paulo está falando aqui? Talvez alguém possa pensar que fazer, cooperar para o bem, as coisas acontecerem para o nosso bem, é como a gente quando ajuda alguém que precisa de comida, está passando fome, está passando sede, está passando alguma necessidade, precisa de um agasalho, de uma roupa, precisa de algum auxílio, alguma, como a gente costuma dizer, caridade. Isso é o bem também, de fato é o bem. Mas é isso que Paulo está falando? Será que é isso? O que vocês acham? É só isso?
Não é isso? É quase isso? É isso e mais um pouco? Bem, o que a gente vê nesse texto que a gente leu é que Paulo está revelando para nós que esse bem é muito mais do que ajudar alguém ou a gente ser ajudado por Deus. Esse bem passa por ajudar as pessoas e sermos ajudados por Deus, mas também vai muito além disso. E é isso que a gente vai ver aqui. Esses 3 versículos vão nos mostrar que o poder de Deus é soberano para a nossa salvação. É sobre isso que a gente vai meditar. Não é à toa que eu falei aqui com vocês agora há pouco, a gente repetiu junto que o tema é escolhidos por Deus. O que tem a ver as coisas cooperarem para o bem e a gente entender que esse texto está falando de sermos escolhidos por Deus. A gente vai entender agora. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, pode passar por favor, é esse aí. Todas as coisas cooperam para o bem. Vamos logo entender essa primeira afirmação de Paulo aí. Então vou ler aqui de novo o versículo para a gente lembrar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo ele está demonstrando para a gente, revelando para a gente segurança. Quando você se encontra inseguro, quando você se encontra duvidoso, quando a sua fé fraqueja, esse é um versículo que você deve se apegar. Esta é uma verdade que você deve trazer para a sua vida. Proclamar em voz alta até, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, para que a sua fé seja renovada. Mas é interessante que Paulo começa falando assim, sabemos. Ele não começa falando, esperamos, quem sabe. Não, ele fala, sabemos. O crente, presta atenção, o verdadeiro crente que tem o Espírito Santo, você precisa lembrar que esse capítulo está falando agora de quem vive no Espírito, que quem conta com a intercessão do Espírito Santo. Pregamos semana passada, 2 versículos atrás, 2 versículozinhos. Se você voltar 2 versículos, está falando assim, a gente não sabe como orar, a gente tem fraqueza, e o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Então, dentro desse contexto, ele fala assim, sabemos. Se somos ajudados pelo Espírito, se Ele intercede por nós, sabemos. Não temos dúvida. De quê? De que Deus está agindo. Como Ele sempre agiu. Hoje, essa semana eu vi alguém que não compreendeu direito. Que não entendeu direito. Não sei nem ser crente. Alguém que lá nas suas conversas, lá na internet, nos seus comentários, um comentando as coisas do outro, né? Aí alguém falou algo do tipo assim, confie, as coisas cooperam para o bem, Deus está no controle. E é verdade, está na Bíblia, Deus está no controle. Aí alguém falou assim, eu não acredito que Deus se meta nisso, porque se Deus quiser controlar as coisas, a preciosidade do nosso livre-arbítrio, onde vai ficar? Quer dizer, a pessoa viajando, confundindo livre-arbítrio com soberania de Deus, achando que o fato de você ter liberdade para escolher as coisas e decidir a sua vida, significa que Deus não está controlando as coisas, Deus está deixando à vontade, porque se Ele se meter, acabou a tua liberdade. Entendeu tudo errado. A gente já conversou sobre isso ao longo da carta de Paulo aos Romanos. Mas o interessante é que a pessoa recebe uma mensagem da palavra, ela rejeita a mensagem da palavra que está na Bíblia para defender que Deus ele nos deu livre-arbítrio. E tem uma coisa, o termo livre-arbítrio não está na Bíblia. Então ele rejeita palavras literalmente bíblicas que estão na Bíblia para defender uma ideia que ele acha que está na Bíblia. Isso é muito perigoso. A gente precisa ser fiel à palavra de Deus. Até porque, de novo, a palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu falo a palavra de Deus, eu sei que isso fortalece a minha fé. Se eu busco na palavra de Deus, eu sei que isso vai fortalecer a minha fé. Agora, se eu fico repetindo discursos, teorias filosóficas e teológicas malucas,
que não necessariamente estão na Bíblia, isso não vai fortalecer a minha fé. Isso vai me confundir e, em último estágio, vai atrapalhar a minha fé. Portanto, aqui, o crente que tem fé, que confia, que recebe o Evangelho, ele não acha que as coisas vão dar certo. Ele sabe que as coisas vão dar certo em que sentido? Cooperam para o bem. Que Deus age para as coisas cooperarem para o bem. O problema é que a gente acha que cooperar para o bem é acontecer do jeito que a gente quer. Esse é que é o problema aqui. Paulo, quando fala que as coisas cooperam para o bem, e que Deus age para essas coisas cooperarem para o bem, para começar, não é qualquer bem, e não é o bem de todo mundo. Não é o bem de todo mundo. Esse versículo está dizendo que cooperam para o bem de um grupo de pessoas muito específico. Quem são as pessoas que Deus age para as coisas acontecerem para o bem delas? Que tipo de pessoas são essas? Está aí. Pessoas que amam a Deus. Então repare, você só pode ter certeza de que essas coisas da vida e tal, que Deus está conduzindo, vão cooperar para o seu bem, se você também tiver a certeza de que você ama a Deus. Aí vem a pergunta: e você ama a Deus? Ah, mas eu sou crente, sou servo de Deus, então eu amo a Deus. Correto. Se você é servo de Deus, você teve um encontro com Jesus, você vive no Espírito, já falamos desse capítulo sobre o Espírito, então você ama a Deus. Se o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis, o versículo 26 e 27 que a gente já leu, então você ama a Deus. E se você ama a Deus, as coisas cooperam para o bem da sua vida. Ok? Mas ainda não entendemos o que é o bem. Agora nós vamos entender. O bem não é apenas prosperidade, conforto aqui na terra. O bem não é as coisas darem certo do jeito que a gente planejou. Tenho uma família linda, tenho filhos maravilhosos, tenho uma esposa maravilhosa, tenho um emprego, a coisa está caminhando na minha vida. E de repente, quando não caminhar, então é o mal. Então não entendi. Se todas as coisas cooperam para o bem, quando o mal acontece, ou quando parecem coisas ruins aqui na terra, então não é bem. E agora eu fiquei confuso, porque tem momentos que as coisas são ruins. Que bem é esse? Que bem é esse? Não é, a gente não joga num time. Engraçado, eu até pregando, né? Até o Miguel teve essa experiência, né, Miguel? Que eu preguei no acampamento, eu falei: para que vocês estarem no time, insistir no time perdedor? Já sabe o resultado, está no time vencedor, vem para o time vencedor, né? Só que o time vencedor, que é o time de Jesus, é de quem serve a Deus, é um time que sofre aqui na terra, que passa desafios aqui na terra, que aos olhos do mundo é perda, aos olhos do mundo é prejuízo, mas aos olhos do reino de Deus é lucro. Sofrer por amor a Deus é bem. É o bem também. É o bem também. Então, o bem é o que vem logo depois. Como assim é o que vem logo depois? Ele fala, para o bem daqueles que o amam. E quem são os que o amam? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem foi chamado de acordo com o seu propósito? Quem ouviu o Evangelho e creu. Entregou sua vida para Jesus. Ok. E aí, qual é o propósito? O propósito está aqui, no verso 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, a Bíblia toda, quando fala de bem, quando você lê a palavra bem na Bíblia, cooperam para o bem, busquem o bem com as pessoas, façam o bem aos outros. Que bem que eu tenho que buscar? O que é fazer o bem? Fazer o bem é dar a condição daquela pessoa ser conforme o Filho, mais parecido com Jesus. Então, eventualmente, eu vou lidar com uma pessoa que não crê em Jesus. Qual é o maior bem que eu posso fazer para uma pessoa que não crê em Jesus? Depende, se ela tiver com fome, eu vou dar uma comida para ela.
isso é bom, mas resolve o problema dela só ali daquela fome imediata. Mas não é o bem que a Bíblia apoia e propõe que a gente faça. O bem é fazer essa pessoa ouvir o Evangelho para que ela mate a sua sede, a sua fome eterna. E ela seja mais parecida com Jesus. Então, se o bem daquela pessoa que não é crente é pregar o Evangelho, o que você acha que é o bem para a sua vida que já recebeu o Evangelho? É continuar crendo, aprendendo sobre Deus, conhecendo Deus, confiando para se tornar mais parecido com Jesus. É isso que Paulo escreveu aqui. Então, quando você ouvir falar de bem na Bíblia, tem a ver com ser parecido com Jesus, que ter o caráter de Jesus, ter a imagem de Jesus. E aí vamos, então, por causa disso, ao segundo ponto. Então vamos entender o segundo ponto. Predestinados à imagem de Cristo. Nós fomos destinados previamente para sermos a imagem de Cristo. Para quem não lembra, mas assim a Bíblia fala em Gênesis que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Lembraram? E aí o que aconteceu com o ser humano no capítulo 3 de Gênesis? Ele pecou. E quando ele pecou, ele perdeu aquela comunhão com Deus, aquele acesso a Deus. E não apenas perdeu o contato com Deus, mas ele teve a imagem de Deus que estava impressa nele. E a gente pode lembrar do próprio apóstolo Paulo escrevendo a Romanos, lá no capítulo 1, quando ele vai dizer que até o incrédulo mais longínquo, perdido por aí, ele tem a imagem de Deus ali escondida dentro dele. Mas ela está como? Corrompida, deformada. Então, quando você tem um encontro com Jesus, a imagem de Deus dentro de você é corrigida, é reformulada. Por isso vai dizer que somos nova criatura. A criatura velha que deu errado, que a imagem foi corrompida, ela foi agora morta, sepultada em Cristo e ressuscitou como uma nova criatura. Então quem é cristão, quem é crente, quem tem o Espírito Santo atuando em você aí, em si mesmo, significa que você é uma nova criatura e tem a imagem e semelhança de Deus restauradas. Então, todas as coisas cooperam para o bem, para fazer isso, para fazer a imagem de Deus ser formada novamente em você. Então, aquele sofrimento que você passa, também coopera para formar Cristo em você, formar o caráter de Cristo em você. Aquela derrota humana que você passa, coopera para formar Cristo na sua vida. E isso é que Deus estabeleceu para mim e para você. O texto o versículo 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que próprio Deus na eternidade já sabia, conhecia, é o que está escrito aqui. Está escrito que ele conheceu de antemão, antes da fundação do mundo. Então ele conheceu você, me conheceu. A gente chama isso de presciência. Aqui Paulo está evocando o conceito da presciência. Aqueles que Deus então conheceu previamente, também os predestinou. A pergunta que pode surgir é: predestinou porque previu ou previu depois que predestinou? Essa é uma discussão que não vai ser resolvida aqui. Mas eu fico com a segunda opção, porque eu sou calvinista. Mas, isso aí mas o Rafael, por exemplo, que é arminiano, ficaria com a outra opção, com a primeira opção. O fato é que só vamos resolver esse debate na eternidade. Porque isso aqui é um problema de lógica humana, não se encaixa na nossa lógica. Entendeu? Mas o fato é que aqui esse texto está dizendo que primeiro ele conheceu e depois predestinou. Pela verbalização aqui. Mas não quer dizer que em outros textos ele fale assim, ele fala de outro jeito também. Tem momentos que vai falar que decretou até, né, o nosso destino. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, vamos abrir lá rapidinho? Efésios capítulo 1 para exemplificar para vocês. Efésios capítulo 1.
Verso 3 em diante. Deixa eu ver aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 3. Aí verso 4. Porque Deus nos escolheu nele. Então aqui não está dizendo que ele previu para nos escolher. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos. Santos é o quê? Como ele, iguais a ele. Obedientes, sem culpa diante dele. Em amor, então não foi em presciência, agora em amor. Em amor nos predestinou para sermos aqui adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, na qual nos deu graciosamente no amado. Então, por meio do amado. Então veja, outros textos vão dizer que ele nos predestinou antes da fundação do mundo e não necessariamente previu. O fato é que Deus sempre vai prever, porque ele é onisciente. Então ele também é presciente, porque ser onisciente é ser ciente antes, ser ciente durante e ser ciente depois. Ele previu o futuro, mas também viu antes, vê durante e vê depois. Ele é oni. Oni significa totalmente ciente, ele sabe de todas as coisas. E onde começa e onde termina? Começa onde não tem começo, na eternidade. E termina onde não tem fim, na eternidade. Então como é que eu resolvo isso? Não resolvo, quem resolve é ele, no dia da volta de Jesus, quando estivermos na eternidade com ele. O que precisamos entender, independente desses debates filosóficos e teológicos, é que ele nos destinou previamente para sermos como ele. Através da imagem de Cristo, que é formada em nós, a imagem dele e semelhança dele é restaurada em nós. Amém? Agora, essa restauração e essa predestinação nos demonstra que se somos como ele, nos obriga então a sermos e agirmos como ele, de forma santa, correta, amorosa, bondosa, como ele é. Se ele é amor, nós vamos amar. Se ele é bom, nós vamos ter bondade. Se ele é santo, nós vamos ser santos e não vamos pecar. Se ele não mente, nós não vamos mentir. E assim por diante. Se ele é fiel, nós seremos fiéis. Esse é o ponto. É isso que Paulo está falando. Para quem está destinado desde a fundação do mundo a ser como Deus, todas as coisas dão certo. Todas as coisas cooperam para o bem. De fato, tudo vai dar certo. Até quando parece uma perda. É por isso que Jó não tinha todo o conhecimento bíblico que a gente tem, porque o que ele sabia de Deus, em termos de escritura, era muito menos do que nós hoje temos acesso. Mas Jó, diz a escritura, passou por terríveis provações, que o próprio Deus permitiu essas provações chegarem sobre a vida de Jó, pela ação de Satanás. É a história de Jó que conta isso, na Bíblia. Os males chegaram na vida de Jó, males terrenos, não males eternos, males terrenos chegaram na vida de Jó, mas todos eles cooperaram para o bem dele, de forma eterna. Ele teve tudo de volta, teve tudo em dobro, diz a Escritura, vamos entender assim, a parte terrena e a parte eterna, foi confirmado ali, na sua fidelidade em meio à provação, de que ele era um servo verdadeiro de Deus e por isso herdou todas as bênçãos espirituais de um servo de Deus. Então, querido, ele foi forjado. Ele disse, Jó, disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, alguém que passa por lutas e sofrimentos não é um perdedor, não é um derrotado. Não, não é. É alguém que está sendo forjado, formado, refinado para ser reconhecido como alguém que reflete a imagem de Deus. E a imagem especificamente aqui de Cristo, o Filho. Por quê? Porque o propósito pelo qual ele foi destinado ou predestinado é para que ele seja, Jesus, o Filho, o primogênito de uma série de irmãos, de muitos irmãos. Então ele é o primeiro, que é a partir dele gerou os outros, vamos dizer assim. E quem são os outros? São todos aqueles que creem nele. Quem crê em Jesus, levanta a mão. Pergunta óbvia, né? Eu creio. Tá bom, levantar e dizer que crê é fácil. Ser como Jesus é difícil. Esse é o ponto. Muito fácil, pergunta óbvia. Todo mundo, eu sou filho de Deus. Eu creio em Jesus, aleluia.
Agora age como Jesus, vive como Jesus, seja mesmo alguém que vai olhar e falar, realmente, essa pessoa aí é irmão de Jesus. Jesus é o primogênito e a igreja aí, ó, a galera aí, ó, está imitando Jesus direitinho. É isso que a gente tem visto aí fora nas igrejas, nas pessoas que levantam a mão facilmente, dizendo, sou filho de Deus, creio em Deus, eu creio em Jesus. Não, a gente não vê isso. A gente bate o olho e fala assim, parece mais para filho de Satanás. O próprio Jesus conversando com religiosos, que diziam que serviam a Deus lá em João 8, o próprio Jesus falou, vocês estão falando que são filhos de Abraão, mas vocês não são. Vocês não são, porque vocês não fazem o que Abraão faz. Vocês não vivem, não se comportam como Abraão se comportava. Vocês são filhos do diabo. O que vocês fazem é igualzinho que o diabo faz. Então a gente precisa entender isso. Porque nós estamos sendo forjados em meio à luta, a sofrimento e também a momentos de coisas agradáveis aqui na terra também. Mas tudo isso, não para nós... Se a gente tem a mania de quando as coisas estão indo muito favoráveis, a gente tem a mania de achar assim, tá indo muito bem, eu estou fazendo tudo certo. Graças a Deus, obrigado Senhor, que tem me ajudado a fazer tudo certo. Aí Jesus já ensina que quando as coisas vão bem, quando você está agindo bem diante de Deus, você falar para Deus assim, eu sou servo inútil, não faço mais do que a minha obrigação. Jesus já ensinou isso. E quando as coisas vão mal, a Bíblia também nos ensina a gente não se desesperar e ficar, desistir da vida. Eu vou morrer, acabou, Jesus, socorro. Não, é Jesus, socorro, mas crendo que Ele vai te dar o socorro. E que enquanto o socorro não vem, o socorro já veio. Como assim? Porque o socorro não é o que você quer. O socorro tem nome. É Jesus. Você disse aqui agora que crê em Jesus. Quem tem Jesus no coração, levanta a mão. Vamos lá, todo mundo que tem. Vai lá, levanta a mão. Então você já tem o socorro. Não precisa desesperar, porque Jesus está com você. Amém? Então, quando eu passo por luta, eu digo, ai, está doendo. Mas nunca desesperar. Porque ai é uma reação humana de quem sente dor. Está doendo é uma reação humana de quem está se incomodando com aquele sofrimento. Agora, cadê? Cadê? Você recebeu, está em você. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Acabamos de ver, semana passada, está aqui, né? Versículos anteriores. Então, creia, confie, as coisas cooperam. Mas calma aí, cooperam como, caramba? Está incomodando isso aqui, eu perdi um parente, eu estou sem dinheiro, sei lá, entendeu? Várias coisas acontecem, está dando tudo errado. Como que isso vai cooperar para o bem? É porque o bem não é o que você quer, cara. O bem não é você, eu queria ser rico, igual aquele cara lá. Não, tu vai ser pobre, fazer o quê? Deus quer assim, porque isso vai fazer bem para você. E a gente vive num mundo em que as pessoas querem só a moleza. Deu uma doidinha, já está chorando. Existe um ciclo de raciocínio que diz assim: tempos difíceis produzem pessoas fortes. Pessoas fortes produzem tempos fáceis. Tempos fáceis produzem pessoas fracas. Pessoas fracas produzem tempos difíceis. E esse ciclo vai se repetindo. Eu tenho a impressão que a nossa geração de jovens atual, eu me incluo nela, é da geração de pessoas fracas produzindo tempos piores ainda. E o que a gente vê na Escritura é que o sofrimento vem forjando a igreja, forjando aqueles que são de Deus, a confiarem. Não é para ser masoquista e comemorar, que legal, estou sofrendo, não é isso. Mas é para confiar. É para ser como os mártires que há 2000 anos têm dado exemplo. E um deles, em pleno Setembro Amarelo, eu vou dizer isso. Setembro Amarelo, vocês sabem, não vou ficar aqui falando, explicando agora. Mas em pleno Setembro Amarelo eu vou falar isso. Esqueci o nome do indivíduo. Só sei que ele foi colocado diante de uma fogueira. Depois eu acho, comento para vocês. Mas ele foi colocado diante de uma fogueira. E falaram para ele assim, lá para os anos 1500, sei lá o que, não lembro. E ele foi falar assim, nega a sua fé e você vai ser livre dessa fogueira. Era crente, sério, homem de Deus, sua liderança de Deus, da igreja e tal. Aí ele, não nego, nega porque a gente vai te jogar na fogueira. Não nego, nega, ficou esse embate até que ele falou, então tá bom, eu mesmo pulo. E ele se jogou na fogueira.
E ele se jogou na fogueira. Não estou pedindo para ninguém fazer isso. Em Setembro Amarelo, muito menos, né? Não é para fazer isso. Mas é entender que nós não somos feitos de algodão, de açúcar. Nós somos feitos do sofrimento de Jesus. E que regou e que plantou a igreja, e que também sofreu e regou, e vieram as novas gerações. Então veja, não estejamos caindo neste ciclo dos tempos difíceis produzem pessoas fortes, e pessoas fortes produzem tempos fáceis, e tempos fáceis, agradáveis, produzem pessoas fracas, e pessoas fracas produzem tempos difíceis. Não vamos cair nesse ciclo humano, mas vamos viver fora desse ciclo humano, e num ciclo espiritual, em que o sofrimento faz parte da vida do cristão, e ele vai perseverar até o final, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe que ele foi conhecido por Deus de antemão, e foi predestinado para ser a imagem do seu Filho, e por isso ele sabe que os sofrimentos da vida presente aqui na terra cooperam para o bem, e fazem ele ser mais parecido com Jesus. Ele abraça o sofrimento, não porque gosta, mas porque ama Jesus, e sabe que Jesus não se negou e sofreu por nós. Predestinados à imagem de Cristo é isso. Minha oração é que nós sejamos confundidos com Jesus. Mas ultimamente eu confesso que a igreja, e as pessoas aí fora que dizem que são da igreja, elas não estão sendo confundidas com Jesus. Elas estão sendo confundidas com Satanás. Estão sendo confundidas com o mundo e outras coisas mais. Mas o nosso papel é revelarmos Jesus também, através da imagem e semelhança dele, que está sendo formada em nós. Por isso, confie. O sofrimento é para você mesmo. Mas não é porque Deus está te punindo, que é o teu mal. Não, que Ele quer o teu bem com o sofrimento também. Terceiro ponto, último. Chamados, justificados e glorificados. Então, fomos predestinados à imagem de Cristo. Fomos chamados. O texto diz, e aos que predestinou, também chamou. Então, Ele nos destinou antes da fundação do mundo e chamou. Como que Ele nos chamou? Eu tenho chamado. Como que Ele nos chamou? Jamais vou me calar. Eu tenho chamado. Como que Ele nos chamou? Ele me chamou para o Evangelho anunciar também. Mas Ele primeiro te chamou. Eu fui escolhido. Deixa eu falar. Ele também te chamou no ventre da mãe, eu sei. Mas Ele te chamou de que forma? Pelo Evangelho. Não é pelo Evangelho? Alguém pregou o Evangelho. E esse alguém que pregou, você ouviu ele pregando em algum lugar, em algum momento. E quando você ouviu, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé veio. Você creu. O Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. Você entregou sua vida para Jesus. Então Ele chamou. Um chamado que não tem como resistir. E quando então Ele te chamou, Ele te regenerou. Não está no texto, mas eu posso já colocar aí. Ele te regenerou. Te regenerou e te justificou. Te regenerou para que você pudesse responder. Eu creio, eu me entrego, eu aceito, eu recebo esse chamado, eu atendo esse chamado, eu creio em Jesus, eu me entrego. Te regenerou, porque se não tivesse te regenerado, você ia estar morto em delito e pecado até hoje. Ia ter um monte de gente chamando você, mas morto não ouve chamado de ninguém. Agora, quando Jesus chama, Ele ressuscita. Lázaro, vem para fora. Ele chamou você, e você ouviu. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Você reconheceu a voz de Jesus, mesmo morto em delitos e pecados. E quando você reconheceu, você recebeu, aceitou. E quando você então se apresentou diante de Deus, depois deste chamado, arrependido pelo seu pecado, confiando na obra que Ele produz na sua vida para restaurar a sua vida, para te perdoar os pecados, Ele então te deu o perdão dos pecados, que no texto aí significa justificados. Você e eu fomos justificados por Jesus. Um ato jurídico que é também espiritual. Ele pagou a pena por nosso lugar para poder nos declarar justos
diante do julgamento e diante do juiz, que é Deus. Então fomos justificados. E aí o texto continua. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, o crente anda em direção à glória, como diz a própria Escritura, de glória em glória, até o dia final, da glorificação final, o dia em que Jesus voltará, e você não mais vai estar nesse corpo de pecado, de morte, diz a Escritura. Quem me livrará do corpo dessa morte? A gente leu no capítulo 7, no final do capítulo 7, não é isso? Você sabia, eu não falei naquele dia, mas eu pesquisando aprendi mais um pouco. Você sabia que quando Paulo está falando, quem me livrará do corpo dessa morte? É uma prática daquela época dos romanos. Eles amarravam cadáver a pessoas vivas para andar como punição. E as pessoas andando com o cadáver amarrado a elas, e aquilo causava sérios danos ali, né? Prejuízo de locomoção, de peso, de sofrimento, de cansaço, de tortura, de doença, de podridão do cadáver que está amarrado a ela. Então quando Paulo usa essa expressão, quem me livrará do corpo dessa morte, ele está falando assim, eu estou com o corpo ressuscitado em Cristo, mas tem esse corpo desse velho homem amarrado em mim, só no dia da glorificação, que isso vai desgrudar de mim. Então ele fica, quem me desamarrar desse corpo? Aprendi isso, legal, pesquisei. Interessante, porque quando a gente está falando da glorificação, é o dia que você vai ver o Senhor face a face, e você vai se libertar desse cadáver, que é o teu corpo humano, ainda com a presença do pecado, te atrapalhando, te incomodando. E é por isso que nós devemos entender o plano, o propósito, o alvo, a direção. Qual é a direção? Não é... Você pode pensar que a tua direção como eu falei, é casar, ter filho, ter carreira, ser um grande médico, um grande professor, um grande profissional, um grande qualquer coisa que você quiser ser, que é bonito aí fora. Mas tudo isso só tem valor se isso for para apontar para uma direção em que você será como Jesus. E se isso te levar a ser como Jesus, e chegar no último dia, na glorificação, você se desconectar desse cadáver. Ou seja, ir para a glorificação, para o corpo glorificado. Sem pecado e nunca mais, acabou. É para isso, se não for para isso, não é para essa direção que você tem que ir, para essa carreira que você escolheu, para esse projeto, não está no projeto de Deus. Então você precisa estar atento, porque Deus tem um plano e um projeto para todos nós, e é o mesmo projeto. As coisas podem acontecer de formas diferentes, porque somos pessoas diferentes, temos vidas diferentes, somos indivíduos distintos, especiais, singulares diante de Deus, mas ainda assim, todas as coisas que acontecerem na minha e na sua vida de formas diferentes, vão convergir e conduzir para uma única direção, a glória de Deus, a glorificação, o dia que encontraremos com o Senhor face a face, o dia que seremos libertos, não apenas da culpa e do poder do pecado, mas também libertos da presença desse pecado, desse corpo de morte. Aleluia. Esse é o alvo. E se você pensar na sua vida sem esse plano, sem essa direção, você já está errado. Já está na direção do caminho errado. E aos que predestinou também chamou. Ele te predestinou, não tem como escapar. Você foi destinado desde a fundação do mundo. Ele te escolheu. Ele te chamou e você ouviu. E se você ainda não ouviu, ele te chama hoje, acorda, ressuscita Lázaro, vem para fora. Jesus te chama, não sou eu não, é a palavra de Deus. Também justificou, então você agora é tido como alguém redimido, justificado, não inocente, nunca seremos inocentes, nem inocentados, porque inocentado ou inocente é aquele que não cometeu. Mas nós cometemos, nós fomos perdoados. E não é para esquecer que cometemos, porque isto glorifica a Deus. E ele também, então, os que justificou também glorificou. Para o cristão, queridos, isso não traz apenas uma alegriazinha passageira, isso nos traz um consolo inabalável. Pode passar o que você tiver que passar na sua vida, se você estiver apegado à verdade de Deus, você vai ficar inabalável. Eu confesso, irmãos, eu agradeço a Deus que Ele me forjou muitas coisas, muito sofrimento, muita luta na minha vida. Hoje eu não me assusto com quase nada. De repente um rato aparece, eu tenho mais medo que a Raquel, quando aparece um rato lá em casa.
Mas, tirando isso, né, a barata também. Gente, eu tenho pena de matar bicho, a gente tem que parar com isso. Eu tenho pena, eu fico com pena do bichinho sofrendo. Pode ser mais asqueroso do mundo. Eu tenho pena, mas deixa quieto. Deixa quieto. A que eu acho que é medo. É pena, gente. Mas, brincadeira à parte, queridos, a gente tem uma única direção para seguir. A direção, apesar de qualquer sofrimento, a direção do projeto e do plano que Ele nos deu e nos confiou. Isso traz consolo. Eu já passei por tanta luta, que eu, às vezes, passo por muitas coisas, hoje em dia ainda passo, todo mundo passa. Eu já não tenho tanto medo, já não fico tão desesperado. Geralmente eu sou uma pessoa muito precavida, me organizo, minha esposa também. A gente conversa muito, a gente analisa possibilidades, isso aí não é errado. Agora, quantas coisas a gente até acha graça, acontece ainda na nossa vida, a gente acha graça. Pois eu já vi, esse filme eu já vi, já sofri, já passei por isso aí, já passei por esse teste. Se passar de novo é tranquilo, mesmo que seja sofrimento. Então é o que eu quero reforçar e ressaltar, é que esse texto nos traz confiança, renova a confiança, aumenta a nossa fé. E quando passamos por experiências de provação, dificilmente essas coisas vão se repetir ao ponto de nos deixar prostrados de novo. Virão outras coisas, piores. Mas eu confesso que, graças a Deus, até aqui, Ele tem nos sustentado e a gente tem passado, graças a Deus, por causa dEle, inabaláveis. E esse texto aqui é para que você seja capacitado para passar pelas provações de forma inabalável. Aí o pessoal já até fez um meme comigo na situação aí, o caos estava rolando aí, era uma foto de um retiro, era um videozinho, né? Alguém tirou uma foto de alguém brincando de lutinha atrás de mim, eu olhando assim, eu paradão, tipo, tranquilão, sem desespero, calmo e posturado, né, que botaram lá. A ideia não é eu ser calmo e posturado, a ideia é entender que o mundo pode acabar mesmo, pode desabar. Mas se você está confiando em Senhor, você vai ficar calmo e posturado. O que a gente precisa entender, nem sempre a tempestade vai passar. Você vai passar pela tempestade, às vezes a tempestade, ela vai continuar. E se você desistir, você vai ficar ali nela, ali, ó. Então você tem que se apegar a Jesus. Jesus muitas vezes vai nos ajudar em meio à tempestade, mas Ele não vai encerrar a tempestade, Ele vai caminhar com a gente no meio da tempestade. É como o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque a gente anda pelo vale da sombra da morte, mas não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Não temerei porque o vale vai acabar, porque não vai ter vale, porque Deus vai se levantar e vai zerar com aquele vale. Não temerei porque o Senhor vai estar comigo enquanto eu estiver passando. A gente precisa aprender que a gente vai passar por vales de sombra da morte. E vai ter momentos que esses vales de sombra da morte, Deus não vai aliviar. Ele vai deixar doer. Mas Ele vai passar com a gente. Desse jeito, Ele vai caminhar com você. E você vai poder falar o tempo inteiro enquanto estiver no vale assim, Deus, está doendo, me ajuda. E Ele vai dizer muitas vezes, a minha graça te basta. Ele não vai resolver o vale, mas vai dizer, a minha graça te basta. E basta. Se você estiver atento, se você estiver com os olhos da fé abertos, você vai aprender que a graça basta. Muito melhor do que qualquer objetivo que você tenha na vida. É você aprender a desfrutar do prazer que é estar com Deus e da graça dEle sobre a sua vida. Que isso aconteça na sua vida. Terminando, o que a gente aprende? Pode passar para a gente finalizar. 3 liçõezinhas e acabamos. Temos segurança na soberania de Deus. Diante disso tudo que a gente conversou, você consegue perceber que esse texto traz segurança para você? Então, quando você estiver naquele momento de dúvida, o que você vai fazer? Eu vou para Romanos 8. Eu vou para Romanos 8, 28 e em diante, ou até antes, quando fala do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus, esta palavra, entender que nós somos escolhidos por Deus para caminharem no propósito dEle, que é fazer Jesus ser formado dentro da gente. A gente pode ter segurança no governo, na soberania, no controle de Deus. Isso não vai anular a tua responsabilidade de ser obediente e santo diante dEle, mas isso vai te
tranquilidade, confiança. Você pode descansar sem ser, um folgado. Você pode descansar no meio do sofrimento, lutando, confiando, resistindo, perseverando. É isso que a gente aprende. Então, aprendeu? Quem aprendeu, quem tem certeza? Eu tenho confiança, eu tenho segurança na soberania de Deus. Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Segundo aprendizado, podemos confiar em meio às provações. Se Deus, Ele é soberano, e nós aprendemos que Ele é, e nós estamos seguros na sua soberania, que nos escolheu, predestinou desde a fundação do mundo, e o ser como esse, poderoso, que é eterno, não tem início nem fim, e nos planejou antes da gente mesmo existir, e nos planejou para sermos conforme o Filho dele, Jesus, a gente pode confiar, que a gente vai passar em meio às provações e as coisas vão dar certo, vão cooperar para o bem. Quem, pela fé, confia que as coisas vão dar certo no meio das provações, levanta a mão. Amém. Isso aqui é uma declaração espiritual que você está fazendo, tá? E o terceiro e último ponto. Se nós temos segurança, e se nós podemos confiar no meio das provações, confiar em Deus, confiar nesta verdade, a gente tem um dever. Qual é o dever? A gente não tem desculpa para dar. Eu não pude ir para a igreja, eu não pude fazer a coisa certa porque eu estou passando por muita luta. Sabe aquele caôzinho que você fala para a gente? Sabe? Pô, não deu porque é muito difícil aí, está complicado. Está difícil. Não está. Não está não. Está difícil para todo mundo. E você tem segurança em Deus e confiança no meio das provações. Portanto, o seu dever, independente das provações, assim como Jó. Se você reparar, Jó foi testado. Jó perdeu tudo, muito mais do que você já perdeu na vida. E talvez muito mais do que qualquer um de nós vai perder. Jó perdeu. Perdeu para ver se ele ia fraquejar. E ele não fraquejou. Ele continuou santo, obediente a Deus. Se Jó conseguiu, eu consigo, você consegue. Porque quem que sustenta você? O Espírito Santo que está com você. Então nós temos um dever. Viver em santidade, viver em obediência à palavra de Deus, viver se afastando do pecado. Ah, pastor, tu não sabe que aquela tentação eu conheço. Ela é sinistra mesmo, mas tu deu mole, ficou dando conversa. Entendeu? Ficou dando conversa para ela. Nunca vi ficar conversando com a tentação de Satanás. Pensa em José. Aí falando especificamente, já falei aqui, vou repetir. José com a mulher de Potifar, lá no Egito. A mulher do patrão dele, devia ser uma coisa linda, maravilhosa, não sei, a Bíblia não fala. E José devia ser bonitão também, aquela mulher ficou doida com ele. O Satanás entrou naquela mulher de jeito. Aí, a mulher foi para cima de José, José fez o quê? Saiu correndo, gente. Quem fica de conversinha com a tentação, não está querendo viver em santidade. Quem fica fazendo carinho, trocando ideia, pô, não é bem assim, isso aqui. Não tem isso. Seja na área sexual ou em qualquer área da vida do pecado. A gente não foi chamado para trocar ideia com o pecado. A gente não foi chamado para conversinha com o pecado. Quem fica de conversinha com o pecado já caiu, já pecou. Só falta terminar o que começou. Ah, não, porque vai ser falta de educação, a gente chegar e dar um corte. Meu amigo, corta fora, chuta que é laço, dá teu jeito, cai fora. Isso é coisa do capeta na tua vida. Só que o capeta não faz você pecar não, ele só mostra. Você é que peca, que mergulha e se lambuza. Então, meu amigo, você tem um dever de viver em santidade. E um crente que vive em santidade não fica de conversinha, trocando ideia. Não, vou te explicar, sabe como é que é? Não vou explicar nada, quero saber de nada. Se é pecado, acabou. Não tem alternativa, não tem um meio termo aí para a gente chegar, não tem um acordo, não tem acordo nenhum. Com o pecado não tem acordo. O crente precisa aprender a ter nojo do pecado. E a começar na minha vida. Porque é fácil eu falar de pecado, que eu já estou acostumado a vencer. E os pecados que eu estou me acostumando a cair? Esse é que é o problema. É muito fácil falar, o pecado, você fica pensando naquele que tu não cai. Pensa naquele que tu cai. Quero ver, tu fala, quero ver. Não consegue, tem que lutar. Tem que resistir. Tem que se esforçar. Se esforçar, porque o Espírito Santo está em você.
te capacitando. Tem que levar a sério, tem que se incomodar, tem que se entristecer. Tem que ficar triste mesmo que pecou. Não é com aquela acusação de Satanás dizendo que não tem perdão para a tua vida, não. Mas é tristeza porque entristece a Deus. Mas é confiança de que tem perdão para quem se apresenta diante de Deus. Para com essa história de acreditar no que o diabo está falando aí para todo mundo. Vai você pecar de novo. Eu pequei de novo, mas eu vou me arrepender, porque tem misericórdia. As misericórdias do Senhor se renova cada manhã. Cala a boca, Satanás. E continua. E vai de novo. E se esforça e melhora. E se está difícil, por toda hora eu caio na mesma coisa. Pede ajuda a Deus e ao pastor e aos líderes, alguém experiente na sua vida aí para te ajudar, te orientar. Te dar uma dica, alguém que está de fora. Semana passada eu preguei aqui, um irmão adolescente me procurou. Pastor, estou caindo de novo na mesma coisa. Aí eu tentei dar uma dica, uma coisa diferente, vamos variar aqui. Porque a pessoa fica lá focada, dá o jeito dele, tem que orar, tem que buscar Deus. Eu falei, você está orando, você está fazendo. Mas também tem que cortar os momentos de tentação. Eu quero vencer a tentação, que eu estou já me fornicando com a minha namorada. Então se afasta, caramba, não se encontra mais com ela. Vai estudar nos Estados Unidos, no Japão, e ela em outro lugar. E só se vê pela internet, e sem câmera, pelo amor de Deus. Porque vai inventar de usar a câmera. Corta fora. Se um membro teu te faz pecar, corta fora, está na Bíblia. Então viver em santidade é dever, obrigação, e nós temos capacidade, temos inteligência, e temos o Espírito de Deus lutando por nós. Agora tu vai dar uma de retardadinha assim, vai levando. Está todo mundo vendo que tu está dando migué. Está todo mundo vendo, e mais ainda Deus. Está dando, não deu. O que não deu? Você não quis. Você só não quis. Aí fica agindo assim, como se fosse uma pessoa, né, retardadinha, que tem dificuldade de entender as coisas. Você é inteligente. Sabe muito bem. A gente olha para todo mundo. A gente sabe. A gente olha para você. Caraca, ela aí está achando. Está achando o quê? Está achando nada. Não esconde nada de ninguém. Então, o que eu quero dizer com isso? Assume que tu é pecador. Se entrega para Jesus. E pede ajuda. A Deus em primeiro lugar e aos irmãos. Igreja é isso. Igreja não é para ser desfile de quem é mais santo ou quem é mais mentiroso que diz que é santo, não. Igreja é lugar de pecador, que está lutando com o pecado, que está igual Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Está ruim de vencer sozinho? Ou sozinho com Deus nesse sentido? Chama mais um crente, porque Jesus inventou a igreja para isso. Para você chamar outro crente, para te ajudar. O problema é que em vez dos crentes se ajudar, fica um fazendo fofoca com o outro, fica sabendo do outro, e tu não sabe de nada, o irmão está pecando ali, em vez de tu ajudar ele, tu vai fazer fofoca. Entendeu? Isso não é igreja. Igreja é aquele que olha para a necessidade do irmão e ajuda. E luta por ele. E luta por ele porque sabe que ele também tem telhado de vidro. Ele vai ser o próximo. Eu tenho que ajudar vocês. E vocês têm que me ajudar como crente. Entenderam a ideia? Porque uma hora eu estou forte e você está fraco, eu te ajudei. Vai ter uma hora que você está forte e quem está fraco sou eu. Você tem que me ajudar. Isso é ser igreja. Agora, o que não pode é dar desculpinha. Crente não pode dar desculpinha. Crente que dá desculpinha, desculpa. De perdão pelo trocadilho, né? Desculpa. Crente que dá desculpinha, na verdade não é crente. Tá certo? Conclusão. Que a segurança de Jesus, que a gente tem em Jesus, que essa segurança possa alcançar a sua vida de forma que você entenda que você não foi projetado desde o dia que você nasceu apenas. Você foi projetado desde a fundação do mundo. E Deus planejou o mundo, sabe quem vai nascer, quem vai viver, quem vai morrer. E está conduzindo o mundo. E você pode ficar tranquilo quanto a isso. E a melhor coisa é saber que a eternidade está nas mãos de Deus. Que a criação está nas mãos de Deus. Por isso que a gente possa viver com essa confiança. De que apesar das lutas, nós vamos vencer. Porque quem nos faz vencer? Deus. Ele é o maior vencedor. E que a gente possa então viver confiando que as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, seguindo o plano eterno de Deus de nos fazer ser parecidos com Ele. Que essa certeza nos encha de gratidão, de alegria, de confiança. Não sai daqui chateado, preocupado. Sai daqui confiante, sai daqui otimista. Não é pensamento positivo, é pensamento bíblico, confiando que Deus está agindo.
Mas não sai daqui também sem vergonha. Sai com vergonha do que você faz diante de Deus. E se autolimitando, se podando e pedindo ajuda a Deus. Mas sai confiante, sai glorificando. Amém? Uma palavra para você que não é crente. Você que fica só na desculpinha e é o caosinho da parada. Provavelmente você não é crente. Palavra para você. Ou você que não conhece Jesus e nem sabe muito bem do que a gente está falando. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, ou se você acha, foi convencido, mas não foi convertido, você acha que se entregou para Jesus, mas a sua vida mostra que você não se entregou, você está só se convencendo disso. A minha palavra para você é que Deus te chama hoje, aos que chamou, diz a Bíblia, né? Aqui, ó, aos que chamou, justificou, aos que chamou, Ele quer te regenerar hoje. Se você atendeu o chamado de Deus de verdade, Ele te regenerou e te ressuscitou. Se você não atendeu o chamado, Ele não te ressuscitou. Então eu quero dizer, Deus está te chamando, e Deus quer ressuscitar você. Pastor, o que eu faço? O que eu faço para ressuscitar? Nada, porque morto não faz nada para ressuscitar. Se você está morto, ouça o Evangelho, e ele vai entrar em você, você vai levantar e vai sair. Eu creio. Agora, se você não é capaz de sair, de falar eu creio, tu está morto. Desculpa, mas tu está morto. Mas a minha palavra ainda assim é creia, confie, se arrependa, entregue-se a Jesus. Ele quer te ressuscitar hoje, para que você viva uma vida em que nada mais te abala. É como a gente cantou no ano passado, né? Estamos de pé, não é isso? Perseguido, mas não abandonado, e assim por diante. Estamos de pé, você vai estar de pé diante dos sofrimentos e das lutas. E você que é cristão, e me aguentou até aqui, você já conhece a Deus, a gente sabe disso, mas a gente precisa lembrar de uma coisa, que o nosso chamado diante de Deus é altíssimo. Ele nos chamou para algo alto. Pode colocar na conclusão, já estou na conclusão, por favor, tá? Eu agradeço aí na tela, isso, para ajudar aí. Pedir para o pessoal da música me ajudar aí. Você que entende que é de Deus, que ama a Deus, que sabe que as coisas cooperam para o bem, você não pode esquecer, o teu chamado é elevado. Você não é uma pessoa elevada enquanto ser humano, mas você está sendo restaurado e sendo elevado ao nível de Deus. E você então tem um chamado que é do alto, e você precisa viver de acordo com esse chamado, pelo qual você foi predestinado para viver. Que você possa rejeitar o pecado e buscar a cada dia ser mais semelhante a Jesus. Como que eu posso parecer com Jesus? Para começar conversando com Ele, orando, falando com Ele, estudando sobre a palavra, aprendendo sobre Ele e tentando imitar. O problema é que a gente quer imitar os coleguinhas do pecado para parecer que a gente se encaixa ali. Tu não vai se encaixar ali, meu amigo. Se tu se encaixar ali, tu não vai se encaixar no céu. Simples assim. Então, busque imitar Jesus, mesmo que você pareça um ET ou qualquer coisa que não se encaixa nesse mundo. É melhor ser rejeitado por esse mundo, porque se o mundo te rejeitar, meu amigo, então você está igualzinho Jesus, porque o mundo rejeitou Jesus. Agora, se o mundo te der tapinha nas costas, esse cara é legal. Ó, esse aí é de Deus mesmo, hein? Se o mundo falar isso, está falando que você é do diabo, do Deus desse século, do falso Deus, que tenta parecer com Jesus, mas obviamente não vai parecer. Só você pode parecer com Jesus. O diabo máximo que ele será é o anticristo tentando tomar lugar de Jesus. Você não. Você é um irmão legítimo pela fé para ser igual a Jesus. Que o Senhor então nos encha de confiança e nos faça perseverar até o dia que a gente vai ser glorificado na presença dEle, encontrando com Ele face a face. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar?